Deixa eu trazer aqui a Jaque Duarte, que continua lá no evento, na audiência pública que a Prefeitura de Cabo Frio está realizando nesse momento no auditório. O prefeito Serginho convocou uma audiência para debater a taxa de lixo do município. Taxa essa que trouxe muita reclamação. Ela já andou conversando ali com o Jailton Nogueira, que é o secretário de Meio Ambiente. Vamos ver aqui o que o Jailton falou dessa questão. Solta por aí. Estamos aqui com o secretário de Meio Ambiente, Jailton Dias, que vai falar para a gente, rapidinho, em resumo, o que você achou da finalização da audiência pública. Eu achei fantástico, né? O prefeito continua com a sua vocação de gestor público, um cara sério e um cara que vê quando ultrapassou, quando teve uma falha e retorna. Como ele bem disse, ele não tem medo de discutir política com base em política. Ele discute política com base na gestão séria, transparente. E assim, quem fez isso? É muito difícil, né? Essa lei do marco de saneamento já estava caducada, né? Os órgãos de regulação, como o MP e tudo, forçam o município a cumprir. Agora, o cálculo teve algumas falhas, ele colocou bem claramente, ele foi bastante transparente, convocou a população, né? E aí as explicações estão aí para todo mundo ver nas redes sociais. Eu acho que assim é um grande passo, mais um passo em prol da cidade. Porque a gente tem que chamar a atenção da população, né? Se seu bairro está muito caro, é porque tem gente jogando de forma errada. Tem gente consumindo mais do que precisa, né? Tem gente jogando em tudo, sujando o bairro. E aí eu acho que é uma ponte, é uma inter-relação entre o morador e a gestão pública. Educação, acima de tudo, educação ambiental, né? Se a gente não jogar o desnecessário, jogar na caçamba, no container, tem tudo certinho para fazer. Então isso é uma coisa que é uma contrapartida. Nós, como imprensa, observamos muito a cidade. E assim que saiu a taxa de lixo, fomos às ruas conversar com a população. Ficou uma taxa muito mais alta do que o próprio IPTU. Beleza, a gente entende que é uma verba para ajudar a coleta do serviço público, da limpeza, mas a população reclamou. É isso, mas primeiro, toda mudança gera conflito. E uma mudança, como o prefeito colocou, com falhas, gera mais ainda. E é muito legal uma moradora de uma comunidade, eu esqueci o bairro, que ela falou uma frase... Foi do Peró. Não foi, não. Foi aquela que falou, eu produzo a cada 2 dias 2 saquinhos. 2 saquinhos, eu vou ter que pagar para aquela pessoa. É exatamente isso. É marcante, né? Arrepia, porque é isso. E o prefeito, ele falou, eu estou ouvindo. E ele, com base nisso, ele sabe que cometeu uma injustiça nesse ponto. E ele mesmo veio aqui a público e falou, reverteu, mudou. São 26 centavos por dia, né? Então, assim, são coisas que até é um marco regulatório federal, tem que se fazer, mas ele chegou ao alcance da população e viu os erros. É por isso que essas audiências são mega importantes, a população tem que participar. Eu volto com vocês aí do estúdio, vou falar com o prefeito para deixar uma fala bem esclarecedora para vocês. Volto com você, Renata. Obrigada, Jaque. Olha aí, ó. Portanto, já deu para perceber que o prefeito recuou, né? A gente já vinha especulando isso e, ao que tudo indica, se confirmou. E para, inclusive, nos trazer outros detalhes sobre essa audiência pública, a gente está aqui recebendo o secretário de Desenvolvimento Econômico de Cabo Frio, Marcelo Duzzi, que vem falar também sobre esse assunto, a taxa de lixo de Cabo Frio, que deu uma espantada em todo mundo, né? Principalmente o cidadão, o morador local. Mas também a gente vai falar sobre selo de ouro, né, Marcelo Duzzi? Muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua presença, por ceder um pouquinho do seu tempo para estar aqui com a gente. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Para mim é um prazer sempre estar aqui, falar de pautas positivas e pautas da cidade, né? Essa pauta aí do lixo é a pauta que está no momento. Acabamos de sair lá da audiência pública. A gente pode falar um pouquinho dela, por mais que não seja a minha especialidade, mas eu acho que eu posso falar um pouco do que aconteceu ali, do movimento do prefeito. E a gente falar do selo ouro ali da Casa do Empreendedor que a gente recebeu pelo Sebrae. E tem um outro prêmio aí, Renata, que a gente está concorrendo, que a gente pode falar também, que é o da Prefeitura Empreendedora, que é um prêmio nacional do Sebrae. Vai ter a premiação dia 16 de abril no Hotel Guanabara, no Rio, que é a fase estadual.
E aí, quem for selecionado vai para a fase federal. Aí é um prêmio bastante importante no reconhecimento dos prefeitos, né? Do que os prefeitos têm feito no seu mandato. E Serginho já está concorrendo, a Prefeitura de Cabo Frio já está concorrendo aí pelo seu primeiro ano. E depois eu posso detalhar aqui para você, a gente está com uma expectativa bem grande aí. E é bom que esse projeto, esse prêmio do Prefeitura Empreendedora, ele dá uma resumida em tudo que foi feito na administração. Então é bom até a gente falar do prêmio, que a gente fala das entregas, de tudo que foi feito. A gente está numa expectativa bacana também. É o quê? Ele já classificou como finalista? Já está, a gente já foi convocado pro evento, né? Então quem é convocado pro evento é igual o Oscar, né? Você espera ser premiado. Você está entre os indicados, vamos dizer assim. Né? Sim. Indicados. Então a gente está numa expectativa bacana aí. Os bastidores dizem que a gente está concorrendo forte aí. Agora, o prêmio Sebrae é um prêmio cujo julgamento, a avaliação é completamente independente. Técnica, não tem nada a ver com gestores públicos, não sofre qualquer influência de entes federativos, né? Explica aí por que está te gerando tanto entusiasmo e tanta empolgação, já que a gente está nesse tema. Então vou falar dele, Renata, porque ele, como você falou, é um reconhecimento da gestão técnica, da gestão do prefeito, da prefeitura, do nosso time que está tocando lá. E aí fica na história da cidade, do prefeito, esse prêmio, né? Um prêmio de prefeito empreendedor. Depois eu posso puxar aqui, mas no estado do Rio, só 4 ou 5 prefeitos ganharam nacionalmente. Olha! Historicamente. Então eu acho que é um grande reconhecimento. A gente está nessa expectativa. Sendo reconhecido, eu volto aqui. Já indica pelo menos que o caminho caminho, exatamente. O caminho é por aí, né? Porque se é a primeira vez que Cabo Frio está sendo indicado. São algumas temáticas. A gente está concorrendo na temática que a gente se inscreveu, que é a categoria de turismo e identidade territorial. Ali a gente fala de tudo que a cidade, a vocação da cidade é o turismo, e sem perder sua identidade territorial. E aí a gente elencou no nosso plano, né? Você tem que fazer quase que uma tese de mestrado para concorrer ao prêmio. Dá trabalho assim? Muito trabalho. Várias secretarias foram envolvidas. Vou tentar lembrar de todas para que ninguém fique triste comigo, mas a minha é Desenvolvimento Econômico, a do Coronel Leandro, que é de Segurança e Ordenamento, a de Turismo, do Davi, a do Meio Ambiente, do Jailton, Mobilidade, do Kiko Jorge, Cultura, do Carlão. Acho que foram essas que ficaram envolvidas ali, que a gente destacou alguns servidores para poder escrever tudo que a gente estava fazendo. E mais, Renata, a gente manda a tese, o projeto, e vem a avaliação. A gente recebeu durante 2 dias aqui o avaliador do Sebrae visitando para ver se as evidências e as premissas que a gente colocou ali eram verdadeiras. Você confirmava? Ele veio olhar, no papel aceita qualquer coisa, né? É verdade. Então ele veio aqui ver se aquilo que a gente escreveu tá colocando. Posso falar rapidinho quais são os temas aqui que a gente colocou? Então, as principais atividades envolvidas: requalificação dos espaços turísticos. Aí a gente falou da Praça do Guto, em torno do Forte São Mateus, passagem, teatro, correão, ginásio. Ordenamento das praias com definição de capacidade de carga, georreferenciamento e padronização das barracas, recadastramento e licenciamento dos ambulantes, atuação integrada de fiscalização, ordem pública e o PROEIS, que é o convênio com a Polícia Militar, estruturação de roteiros turísticos, com destaque em 2, que é o Cabo Frio Vista pelo Mar, que é aquele passeio de barco que você vai falando das questões culturais, o Caminho de Herança e Fé, a realização do Festival Gastronômico, Sabores de Cabo Frio, com novidade, aquela vila gastronômica que a gente montou lá no cantinho da passagem, que foi maravilhoso. O fortalecimento da Cooperbank, que é a inclusão produtiva, que é a cooperativa de catadores da cidade. A capacitação dos ambulantes. Ações de sustentabilidade ambiental, como a dragagem na Praia de Isqueira, que a gente teve lá. A integração entre as secretarias, né, turismo, meio ambiente, ordem pública, desenvolvimento econômico, cultura. Organização do território com foco no turismo e a Feira Mais Forte. Resumidamente aqui, quase tudo que a gente fez nesse ano de 2025, para mim referente a 2025. Coisa pra caramba que a gente nem para avaliar, né? Exatamente. É bacana que quando a gente pontua, a gente vê o quanto que a gente construiu ao longo do ano, né? Fora a questão de zeladoria da cidade. Aqui a gente está falando de turismo e identidade territorial. Certamente algumas coisas ficaram de fora aqui, que também não coube colocar tudo.
Mas isso deu bastante robustez para nossa tese, e aí por isso que a gente está com bastante expectativa aí do prêmio de Prefeitura Empreendedora 2025 ainda, né? Então, e quando que sai essa... Dia 16 de abril tem um evento no Hotel Guanabara, no Rio, que... Aqui da região dos lagos, eu acho que é Cabo Frio e Arraial do Cabo, se eu não me engano, que estão concorrendo, tá? Cidades co-irmãs disputando. Se eu não me engano. Olha, a principal concorrente, então, é Arraial do Cabo. Vamos ver, olha, muito atenta isso aí. Além disso, também vamos falar do selo ouro, né, o Marcelo Duzzi. Mas antes da gente falar desse selo ouro, eu queria que você me explicasse o que você achou dessa audiência pública que foi convocada pelo Serginho. Você, como um secretário que tem ali, cujo objetivo principal é gerar um ambiente de negócio favorável, né, que garanta a atração de novas empresas, ou que os empresários e comerciantes que já são estabelecidos, que eles consigam segurança para investir, para ampliar o seu negócio. E a taxa de lixo tinha como objetivo também dar uma mapeada, né, nessa questão, né? O prefeito disse que muitos desses grandes hipermercados aí deixam o lixo lá e a prefeitura tem que buscar. A gente quer saber, isso aí deu muito chororô no seu pé? É um tema bastante polêmico, né, Renata? E você que mexe com... Você que fala direto com o empresário, o pessoal reclamou, não reclamou, não? Bem polêmico, né? Houve um debate grande na região como um todo, não só em Cabo Frio, porque Cabo Frio acaba sendo a referência, né, para as outras cidades. Tem muita gente que fica observando, vai dar certo, não vai? Se der certo lá, eu vou fazer. Se der errado, eu não vou fazer, né? Todo mundo fica observando o movimento de Cabo Frio, é o chamado efeito manada. Se você consegue fazer algo, os outros vêm atrás. Mas Serginho, ele é sempre muito aberto, né, a ouvir, e se a gente erra ou faz algo que não está sendo a melhor prática, a gente vai rever. Eu acho que quem faz muito tem espaço para errar, né? Acaba errando em algum momento e não é vergonha nenhuma você rever a sua posição, pelo contrário. Vergonha é você continuar batendo em algo que não está agradando ou não está dando certo. Isso eu concordo com você. Então, o prefeito dá a cara a tapa, né? Faz as audiências. Ele até falou hoje que queria ter feito audiência lá na praça, que não fez porque estava um sol muito forte, para ter mais gente e as pessoas conseguirem participar. Depois que encerrou a audiência, inclusive, ele ficou ouvindo os cidadãos ali por quase uma hora, o pleito de cada um, até de temas que não tinham a ver, e a pessoa aproveita, obviamente, a oportunidade de estar falando com o prefeito de fazer outros pedidos. Mas com relação a isso, deve ser aprovado na Câmara essa semana ainda uma revisão da lei, e aí é em cima disso que está sendo dito, para os menores, aí vai ser pelo tamanho dos imóveis da área construída. A gente tem a taxa veio para ficar, porque tem uma questão legal em cima dela e tem uma questão de necessidade do serviço de zeladoria da prefeitura, de manutenção do equilíbrio das contas. Cabo Frio, durante muito tempo, teve um crescimento bastante desordenado, um crescimento horizontal. E aí eu vou entrar num tema que a gente já falou aqui uma vez, e é uma discussão que é da minha secretaria, que é a questão de zoneamento, parcelamento da cidade. Porque uma cidade cada vez mais horizontal, ela exige mais serviço público. Então, se você vai aumentando a quantidade de casas para dentro de onde não tem, você tem que levar água, esgoto, ponto de ônibus, escola, saúde, iluminação, segurança. Então, quanto mais a cidade cresce de forma horizontal, o custo da cidade aumenta. E não aumenta na mesma proporção, porque você faz 10 casas, você tem que botar o asfalto. O IPTU ou qualquer tributo municipal que ele venha pagar não faz frente, né? Obviamente, numa conta de padeiro, não vai fazer frente àquele investimento necessário da prefeitura. Então, todo mundo paga pelo crescimento, muitas vezes desordenado, da cidade. Entendi. E a gente não chegou aonde a gente está em 12 meses. A gente tem uma construção de história da cidade. E chegamos num ponto em que a gente precisa equilibrar as coisas. Obviamente, Serginho não quer provocar injustiça social. Até por isso é essa audiência hoje. Ele quer a justiça social. É o que todos nós queremos. Parece óbvio, mas precisa ser dito e feito, né? Então, assim, não é que todo mundo tem que pagar igual. Cada um vai pagar pelo seu tamanho, pelo que você necessita de serviço público. Vou dar um exemplo.
Ao final agora, saí agora lá da audiência, ao final um grupo de moradores veio falar de coleta seletiva. Não adianta a gente fazer coleta seletiva se a gente não tem lá no nosso aterro a separação seletiva e o tratamento seletivo. Adianta. Senão você vai colher... Separa aqui, chega lá, eles misturam. Vai fazer algo para inglês ver, exatamente. Você vai fazer aqui bonitinho, os lixos separar, e chega lá, joga para dentro do mesmo caminhão, tudo misturado, e chega lá e joga tudo junto. É isso que acontece. Você precisa ter um investimento na ponta de cá, que é na usina de separação, tratamento desse resíduo. Isso aqui custa bastante dinheiro. E aí a gente está... E não é que a gente não está fazendo nada, só que isso são ações de médio e longo prazo, porque você tem que fazer um grande investimento, você tem que trazer um parceiro privado, que se for fazer só público, fica muito pesado. E se você fizer no D0, vai aumentar o custeio. Quando aumenta o custeio, você tem que fazer o quê? Você tem que achar fonte de receita. Fonte de receita. Então, a população, vamos fazer coleta seletiva, vamos, vai aumentar a taxa. Está todo mundo disposto a fazer? A gente pode fazer discussão com a sociedade. Então, se nesse momento, com o que a gente já tem de custo fixo, a gente já precisou colocar aí uma contrapartida da sociedade, tu imagina se você for fazer um novo investimento. As contas não vão fechar e o prefeito não está aí para deixar a prefeitura com dívida. Então, a gente precisa fazer as coisas organizadas e é o que a gente está procurando fazer. Então, assim, é verdade, a gente tem um alto custeio no dia a dia. Aqui em Cabo Frio, culturalmente, e aí a gente diz que os royalties são uma bênção, mas a gente tem os efeitos colaterais dele. Lá quando os royalties começaram, que Cabo Frio tornou-se ali a cidade mais limpa do Brasil, tudo tinha... O cabofrense acostumou-se a que tudo que ele colocasse na rua fosse recolhido, o seu entulho de obra. Em frente ao meu prédio essa semana tinha um sofá. O cara trocou o sofá dele e botou na frente da casa dele para prefeitura. Onde é que você mora? Eu moro ali perto da praça ali da Cidadania, Praça do Guto ali. Na Praia do Forte. Perto da praia. Você vê, né? Até nos lugares novos. O cara não tem vergonha, não, de ser visto botando um sofá. Eu tirei até uma foto assim. Cara, rapaz, você não tem vergonha Aí aquilo, aí não passa para recolher, cai na conta do prefeito. A cidade está suja, o prefeito tem que recolher. Aí o cidadão faz uma obra, coloca todo o entulho dele na frente, que deveria ser, ele deveria contratar uma caçamba para poder retirar. Aquilo ali vai onerando o município. A gente tem essa cultura, verdadeiramente. Tem mesmo. Outra coisa, a gente tem ainda, e aí tem essa questão do fechamento de contas, o Serginho falou disso, o prefeito Serginho falou disso hoje, dos lançamentos dos imóveis na cidade. A gente tem muito imóvel irregular não lançado que não paga IPTU. Então, assim, a gente tem, por dados aqui, 90 a 100 mil imóveis lançados e tem quase 150 mil que a gente já... Mais do que os lançados? Mais 50 mil que não estão lançados. Ou seja, se não está lançado, ele não paga IPTU e nem a taxa de lixo. E quem que está pagando por ele? Nós que estamos pagando. Exatamente. Então, qual é o programa que a gente está desenvolvendo até lá na Secretaria? Da gente, junto com a Secretaria de Fazenda, da gente conseguir fazer esse mapeamento e fazer o lançamento. E aí, fazer o lançamento para frente, porque tem uma questão que as pessoas, inclusive, ficam muito preocupadas de regularizarem, porque você tem um passivo de 5 anos que tributariamente você pode cobrar. A gente aprovou uma lei no final do ano passado, e é legal a gente dar uma divulgada nisso, porque eu acho que a gente divulgou pouco, não sei se o termo é exatamente esse, mas de anistia do para trás. Então, se você não tem o seu IPTU lançado e quer regularizar o seu imóvel, estamos ligando lá no gabinete do prefeito, daqui a pouquinho eu atento. Se você não tem ele lançado, você regularizando, você só vai ser cobrado para frente. Não precisa ter a preocupação da retroativo ir atrás dos 5 anos que, por lei, deveriam ser cobrados, tá? Mas a gente fez uma lei municipal isentando do ISS daquela obra e do IPTU dos últimos 5 anos. Se você quiser fazer sua regularização do imóvel, tanto da parte urbanística, que é lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ali na José Bonifácio 28, quanto do lançamento do IPTU na Secretaria de Fazenda, ali na Major BLH. Então, essa é uma forma de você, contribuinte e cidadão, regularizar o seu imóvel, e regularizando o seu imóvel você pode financiar em banco, você pode, na hora de passar por um herdeiro seu também, você não vai ter dificuldade documental, você consegue regularizar ele
com menos ônus, vamos dizer dessa forma, e é um programa que a gente está fazendo aqui na cidade, e obviamente ajuda a cidade a arrecadar mais e a gente começar a ter uma taxa mais baixa, porque aí vai ter mais gente pagando por aquele serviço que já está dado. Porque a gente faz o recolhimento de lixo, a gente leva o asfalto, a gente leva a rede, leva a segurança, e não pergunta se aquela casa paga IPTU, se está lançado ou não está lançado. Tem isso. O caminhão passa, o ponto de ônibus está lá, o asfalto está indo lá, regularizado ou não, o serviço público está acontecendo. Então a gente precisa também botar um pouquinho a mão na consciência. Eu sou cabofrense, eu vivo aqui, a gente conhece os temas da cidade, que a gente precisa contribuir com a cidade também. Tá, tem pouca gente pagando por muito. Tem, mas a gente recebeu denúncia aqui, por exemplo, que alguns hotéis da cidade, por exemplo, Malibu e outros hotéis aí, mas eu vi o boleto do Malibu, o Malibu estava pagando R$700 de taxa de lixo. Então não é justo o Malibu pagar R$700 de taxa de lixo e o escritório do Rigueiras e Advogados pagar também R$700 de taxa de lixo, né, Vini? Malibu é um hotel que fica na praia, então acho que esses erros precisam ser corrigidos. O prefeito, então, entendeu que exagerou na dose e está recalculando, podemos por assim dizer. Na verdade, eu acho que a distribuição de quem paga o quê e quem paga quanto, ele entendeu que não foi a melhor, tanto que a sociedade se manifestou, e aí ele se debruçou, pediu para a equipe lá fazer um novo estudo, e aí foi até o que ele apresentou hoje, deve divulgar para a imprensa daqui a pouco a tabela, que é pela metragem dos imóveis. A área construída que está lançada na prefeitura ali. E aí começa, até deixa eu te falar aqui que eu tenho um resuminho, Cristiano. A gente tem... E a taxa, lembrando que ela é anual, né? Até 30 metros são R$100 por ano, de 31 a 70 metros quadrados, né? R$150, de 71 a 100 metros quadrados são R$200. Até ter essa terceira faixa de R$200, a gente tem 70% dos imóveis da cidade, tá? Então, até 70% dos imóveis vão pagar até R$200 por ano, que eu acho que dá um pouco menos que a metade do que estava sendo cobrado, né? Eu acho que sim. De 101 metros a 300, 250, de 301 metros a 500, 400 e acima de 500 metros quadrados, 861. Agora tá justo. Para residencial. Aí você tem uma tabela para residencial, para comercial, para serviço e para indústria. Agora sim! Tem ela bem fragmentada. Agora tá justo. Peraí, agora sim. Agora tá justo. Agora a gente tem um critério, tem um tabelamento, você consegue enxergar o que está acontecendo finalmente, né? A gente fica feliz que essa discussão tenha amadurecido a ponto da gente poder recuar e o que é importante é reconhecer o que você disse, né? Não ter ego de dizer, olha, errei, mas que se dane, não vou baixar a cabeça, não. Errou, vê o que está errado, corrige e bola para frente. Ninguém se recusa a colaborar. Agora, vamos falar, então, finalmente, desse selo ouro, que foi o grande motivo do convite, né? É isso. Cabo Frio, finalmente... e estava já vinha figurando, eu tinha conversado com a nossa consultora aqui de negócios e de contabilidade, a Cíntia, e ela falou que Cabo Frio é uma das cidades que mais geraram emprego, segundo os dados do CAGED aí da região. E... a Casa do Empreendedor de Cabo Frio só vem para confirmar isso com o selo de ouro, né? Perfeito. A Casa do Empreendedor é um espaço que a gente tem ali na Secretaria de Fazenda, que tem a gestão nossa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, é gentilmente cedido ali pelo secretário de Fazenda, para que a gente possa atender o empresário como um todo, mas 95% do nosso atendimento ali, Cristiane, é com o MEI. Porque o MEI é aquele primeiro empreendedor que normalmente não tem nenhum contador, não tem experiência, não sabe o que fazer, como que ele recolhe um imposto, como que ele se formaliza. Ele já virando MEI já é uma formalização, né? A gente já consegue enxergar ele já começa a pagar dentro do DARF dele, que é cerca de R$80, R$100 o mínimo ali, e ele já fica vinculado ao INSS, então ele começa a contar o tempo dele de contribuição, porque muitos empreendedores informais acabam não tendo a sua contribuição e aí vão se aposentar só pela idade e com o salário mínimo. Aqui você consegue,
dentro da sua contribuição, ao longo prazo, depois você aposentar e estar formalizado. Tem um outro detalhe no meio também que eu faço questão de aproveitar que a gente está falando para chamar a atenção do microempreendedor. Você pode também contratar uma pessoa que não gera custos, né? Também, é verdade. E aí essa pessoa tem direitos trabalhistas, então você pode contratar alguém para te ajudar na tua empresa, paga o salário daquela pessoa e não tem os encargos trabalhistas sobre essa pessoa. Então, por isso o MEI é uma formalização bastante interessante para quem está começando o seu negócio. Desculpa te interromper, mas pode seguir por aí. Mas você foi até no tema. Só para eu entender, o que você está dizendo é quando você contrata um MEI. Aí, Renata, tem que ter um ponto importante que é o que a gente orienta lá. A gente só tem que ter cuidado com a questão da terceirização de atividade fim. Porque aconteceu um fenômeno em alguns municípios, aqui aconteceu um pouco também, mas isso já diminuiu bastante, de você mudar o empregado de seletista, você demite ele e contrata como MEI exatamente com o empregador. Não, eu tô falando do MEI mesmo. Não, mas eu tô pegando o gancho teu, porque isso é importante. A gente fala muito disso, porque aparecem muitas pessoas lá, meu patrão me mandou embora e pediu para montar um PJ, que é a tal da pejotização. Porque aí você deixa o trabalhador sem os seus direitos. Isso é um cuidado que a gente tem que ter. Muita gente que é assalariada passa por esse processo sem saber que está passando. O patrão lá falou que é melhor eu ser mandado embora, que eu ainda recebo um FGTS e monto uma empresa que eu vou ser empresário. Entendi. A gente tem que ter o maior cuidado com isso, porque é uma forma... O MEI não nasceu para isso. O MEI nasceu para aquele micro e pequeno empreendedor que quer montar um negócio, que quer ter empregados daqui a pouco e que daqui a pouco quer deixar de ser MEI, quer ser uma empresa de pequeno porte, uma empresa de médio porte, que vai crescer. É verdade. Lá na Casa do Empreendedor, a gente atende cerca de 60 pessoas por dia fisicamente. Olha! Ano passado, a gente teve 3.620 atendimentos. Todo mundo querendo abrir um negócio? Ou quem já abriu e quer, não paguei o imposto, como é que paga? Como é que eu tiro o meu DARF? Como é que eu vejo qual é o meu rendimento? Como é que eu declaro? Como é que é o imposto de renda? A gente dá toda essa assistência lá na Casa do Empreendedor. Tem alguns serviços que a gente faz lá, que é o cadastro do MEI, emissão do CNPJ, alteração ou baixa de empresa, regularização de pendência. A gente faz também orientação empresarial, que são essas dicas de gestão financeira, porque alguns bancos, inclusive, oferecem crédito para o MEI. A gente direciona, o banco tal tem uma linha para o MEI aqui. Você quer montar lá falar algo que aqui em Cabo Frio, bom, sua carrocinha de pipoca. Todo mundo aqui. Ama pipoca. Você anda aqui na cidade. Pipoca pra caramba. Nunca vi uma cidade que gosta tanto de pipoca. Vamos dizer que você quer montar lá aí você formaliza o MEI e alguns bancos ali, principalmente os públicos, né, mas os privados também tem, Caixa, Banco do Brasil, os bancos aí de crédito também, da Cicobi, Sicredi, acabam tendo linha pro MEI conseguir ali 5, 10, 15, 20 mil reais, um microcrédito para conseguir investir no teu negócio e fazer aquele negócio prosperar. Então a gente faz orientação empresarial, capacitação, que a gente coloca, dá o link para fazer alguns cursos ali online. E aí a gente tem um apoio grande do Sebrae. O Sebrae vai pautando a gente dos serviços que a gente tem que fazer. E como é que você ganha o selo? Também você tem que preencher um checklist. Com quantos itens esse checklist? Você lembra de Renata, cabeça? São quase 30 itens. Olha. São bastante itens. É a questão de você tem que cumprir os horários de funcionamento, a quantidade mínima de atendimentos, a qualidade do atendimento, porque o Sebrae faz uma pesquisa de qualidade de atendimento. Você tem que ter uma divulgação em rede social de oportunidades para o MEI. A gente tem um WhatsApp também que a gente atende, e eu vou passar para você, que aí eu lembrei do WhatsApp e não peguei o número aqui, mas eu vou te passar para depois você divulgar aqui, que a gente também atende por o WhatsApp direto da Casa do equipe que está lá, a equipe que está lá, sob a coordenação da Carol e do Jefferson, nota 10. E aí a gente vai cumprindo os pré-requisitos ali, tem que fazer um convênio, obviamente, uma questão formal com o Sebrae, e ele vai monitorando a gente durante aí, o ano, né, porque esse selo é referente a 2025. E aí teve um evento em Petrópolis, há 2 semanas atrás, e aí os municípios foram a mesma coisa, né? Os indicados são convidados,
E lá a gente teve a grata surpresa que o nosso prêmio foi o Prêmio Ouro. E quem ganha o Prêmio Ouro concorre ao Prêmio Diamante, que é um prêmio nacional em Brasília, que vai acontecer em junho. Nós já fomos diamantes na Casa do Empreendedor aqui. E agora a gente está concorrendo aí ao bicampeonato, vamos dizer assim, que é o selo de excelência de atendimento da Casa do Empreendedor. Muito bom. Também estamos nessa expectativa. Temos duas delas, né? O diamante para a Casa do Empreendedor e o prêmio Prefeitura Empreendedora, que é um prêmio maior, que agora, dia 16 de abril, a gente vai lá no Hotel Guanabara, no Rio, com essa expectativa de trazer o caneco para casa, vamos dizer assim. Vamos torcer, né? Agora me diz uma coisa, Marcelo, você também esteve em Curitiba participando de um evento que atraiu muito a classe política, inclusive aqui da nossa região. O que foi esse evento e qual foi sua participação? Você chegou a palestrar por lá também? Não. Fui assistir com toda humildade e aprender muito. O Smart City Curitiba é um evento que está na sua 10ª edição. Ele é um filhote da Smart City de Barcelona, que acontece anualmente lá, que reúne, né, principalmente os países europeus lá, falando de inovações, inteligência artificial, soluções de vanguarda para as cidades. Então, debate-se ideias, soluções, instrumentos e a gestão das cidades para o futuro. Né, para onde elas estão crescendo, quais são as soluções que a gente pode implantar, o que é sonho, o que é realidade, porque muita gente fala, né, vão ter carro voador, mas calma aí que eu ainda não tenho nem asfalto. Já quero ter Talvez carro a solução seja essa, né? Se não tem asfalto, vai botar para voar. Resolve. Nem precisa mais mexer no asfalto, não. Vamos trocar os carros. E a gente, quando vai para um evento desse, né, Renato, é importante que a gente vá, a gente vem com muitas ideias. Eu já tive a oportunidade de voltar e conversar com o prefeito. A gente tem, por exemplo, uma empresa que é a chamada Colab, que é a empresa que, se eu não me engano, aqui na região, acho que tem Rio das Ostras e Saquarema. A empresa que cuida muito da zeladoria, que é um projeto, inclusive, de campanha de Serginho, que a gente vai procurar efetivar, e aí não aconteceu em 2020 por uma questão financeira, mas agora em 2026 ele já me deu o direcionamento. Hoje, inclusive, ele falou disso, que é a questão da zeladoria, que você vai lá, cidadão, se cadastra no app, tira uma foto de um buraco na rua, isso já cai direto na prefeitura, já fica no nosso banco de dados e você começa a contar um reloginho para você ir lá tampar o buraco. Poxa, isso vai ser tem bom. Um lixo, tem o sofá. Tira a foto lá do sofá, já cai direto na nossa central e já é acionado a secretaria, tudo por inteligência artificial. E é óbvio que isso pressiona a prefeitura, porque agora a gente vai ter tudo mapeado. E o secretário, hein? Exatamente. Ó, teu reloginho tá correndo aqui, secretário. Entregou tanto, não entregou tanto. Cadê? Teu reloginho aqui já passou e você não resolveu. É um sistema que funciona em várias prefeituras no país, é de sucesso. Niterói também tem. E você consegue, além de ir mapeando, conseguir prestar um serviço de qualidade para a população e ter uma relação direta com o cidadão, porque o cidadão está ali, ele cadastra a demanda, ó, aqui na frente da minha casa tem um esgoto, na frente da minha casa não recolher o lixo, na frente da minha casa tem um buraco. Zeladoria de verdade, do dia a dia. É um canal que o cidadão tem para conseguir falar direto com a prefeitura e ter a tua demanda. Atendido ou não, ela vai estar lá registrada. Então ele vai ter como dizer, ó, dia 30 de março, tirei a foto aqui, fiz o registro, hoje é 30 de abril... E nenhuma providência. E nada. E a data, e vocês dão como meta, sei, 15 dias e não está feito. Então a gente está trabalhando, a gente já deu a ordem, a gente já começou a conversa com a empresa para a gente ainda em 2026 ter esse serviço aí. E outra, geram relatórios sintéticos diários online no celular do prefeito. Então o prefeito vai ter... E aí, é o que você falou, não sei se para o secretário é bom ou ruim, que o secretário vai estar bem exposto no o secretário no negócio, que né? demorar a responder vai também aquele que aparecer, que responder rápido, fica bem na fita com o prefeito. Hoje o Serginho faz isso no celular dele, nas corridas dele, né? Ele vai correndo e fala, olha isso aqui, olha aquilo ali, olha essa obra aqui, olha como é que tá. Eu imagino que ele pensou nessa solução. Só que isso vai ser de uma forma profissional. Pois é, que ele pensou nisso como uma solução, porque ele não dá para ele correr a cidade toda. Então, o cidadão que está, né, tá vivendo aquela
aquele problema, se essa ferramenta funcionar de verdade, eu acho que vai otimizar muito tanto o tempo da prefeitura na hora de solucionar, como também vai trazer a satisfação para a população, que é a população, e aí fica o papel da gente, que é da imprensa, né? Vai esvaziar até muitos canais de comunicação, porque, às vezes, a gente atua muito falando sobre os problemas do município. Na medida em que a própria prefeitura tiver seu meio de solucionar esses problemas, aquela queixa que o cidadão costuma mandar para a imprensa, vai ver que o pro canal bem ou pro funciona, mal, né, Renata? É pros dois. A É. questão é transparência e velocidade na informação. Eu acho que é corajoso, porque para de colocar para debaixo do tapete o problema, né? Esconder, Perfeito. mas também pode revelar uma eficiência tremenda que vai fazer com que os serviços acelerem. E a ideia é essa. A ideia é essa. O prefeito, ele cobra muito do secretariado, né? Das entregas que a gente tem que fazer. Só que para você conseguir fazer uma boa gestão, você precisa ter dado, né, Renato? Você precisa ter esse suporte. E nada melhor do que o dado produzido pela população. Não é? Que é a demanda da população, é direto do cidadão. Então ele não vai precisar postar no Instagram dele, mandar para normalmente é só um vereador, que é o líder daquela região, ou daquela pessoa que eu tenho uma relação, ou alguém da prefeitura, tô com um problema aqui, não. Vai estar mapeado, a gente vai ter o dado do que está mapeado pelo cidadão. Muito bom. Então, acho que é um baita de uma iniciativa que eu gostei muito quando vi. Eu já tinha ouvido Tem falar, prazo para isso entrar? Então, a gente quer colocar em 2026. A gente Ainda eu já conversei com o dono da empresa lá no evento, que inclusive ele palestrou lá. Conversei com alguns prefeitos, tiveram depoimentos de várias prefeituras do sul, do interior de São Paulo, que funcionam muito bem. E é sempre. O que todo mundo sempre falou, que traz muito o espírito público e a cidadania para o cidadão. Porque ele se vê participando. Com certeza. O tempo todo. Participando, e aí ele critica quando tem que criticar e elogia quando. Não, cumpriram o prazo. A prefeitura aqui está ok. Não cumpriu o prazo, prefeitura. Como é que você vai rever? Então, isso para o prefeito é um feedback imediato. É muito bom, né? Então, a gente espera que dê certo e que esse ano, até o final do ano, a gente já tenha aí o Colab funcionando. Eu também. Espero que isso funcione o quanto antes, porque, sem dúvida nenhuma, vai ser uma ferramenta das mais utilizadas e vai facilitar, vai garantir ao prefeito que ele tenha vários olhos ao mesmo tempo, né? Perfeito. Bom, Marcelo, tem alguma coisa por aqui que a gente não abordou que você julga importante dividir com a nossa audiência? Bom, Renata, eu novamente agradecer o espaço, acho que tem bastante coisa acontecendo na prefeitura. A gente tá... E aí falando, eu gosto sempre de trazer agenda positiva, né? A gente tá... E aí tem algumas coisas que a gente não pode falar tudo, mas é importante a gente já colocar umas pílulas do que tá por vir. A última vez que eu falei aqui, eu falei do aeroporto, que a gente está, inclusive, na fase aí de renovação, de fazer o edital da outorga do aeroporto. Em paralelo, a gente está trabalhando comercialmente. A gente agora em abril está terminando os voos que a gente tem direto da Argentina. E a gente está trabalhando forte com as companhias aí para volta ainda em 2026, pode anotar, tá gravado aí, em 2026 dos voos regulares domésticos nossos aqui para o nosso aeroporto. Aquela história de vir de São Paulo para cá, do Guarulhos? Exatamente, a gente está conversando real, com as tá companhias. avançando? Tá avançando bem, não posso dar muito detalhe, mas em 2026 a gente vai voltar a ter voos domésticos aqui do nosso aeroporto, que vai atender não só Cabo Frio, porque esse aeroporto não é de Cabo Frio, né? Esse aeroporto é de toda a região. Ele é bastante importante para a gente, então a gente está com uma expectativa muito boa. E o outro ponto que é bastante interessante é a retomada das escalas dos transatlânticos aqui, né? Eu já tive algumas oportunidades de dizer que para você perder o destino é muito rápido. Você leva um ano, mas para você reconquistar você leva em torno de 4 a 5 anos. Sério? Por que 4 a 5 anos? Sempre bom falar isso. Porque hoje, se você for numa agência de viagem, ou se você abrir seu celular, você já consegue comprar a temporada 27 e 28. Caramba. Se você já consegue comprar 27 e 28, é porque já está fechada com o destino. E aí, Cabo Frio tá fora. E para colocar Cabo Frio é só na 28 e 29. Caramba. Porque aqueles pacotes ali já estão fechados. Então, é sempre de longo prazo.
Então, o trabalho que a gente está fazendo hoje só vai acontecer lá na frente. E a gente, já no início do governo, lá em fevereiro de 2025, a gente já começou a se movimentar com a CLIA, que é a federação aqui das companhias. A gente teve em Miami, a gente participou de evento em Brasília, em São Paulo. E a gente foi, Cabo Frio tá de volta, Cabo Frio tá de volta, investindo nas conversas e no apoio aos eventos. E a gente começa a ter, esse ano a gente ainda não, já estava dada a temporada, a gente começa a ter uma sinalização para a temporada 26, 27, que começa ali em outubro, novembro, que é quando os navios acabam voltando, de começar a ter alguma coisa aqui em Cabo Frio. De novo, é algo que ninguém vê no deserto, então é difícil de você fazer, porque todo mundo cobra, cadê o navio, mas esse mercado, ele é diferente. O próprio mercado está sofrendo bastante com a questão do combustível. Tu imagina ainda como tem é que para você colocar um combustível dentro de um transatlântico, a quantidade de o custo. Aí o petróleo sobe com a guerra. Tu imagina o custo que é. E o Brasil já tem um custo instalado muito grande. Então, a indústria acaba sofrendo com isso, porque os tickets vão subir, e aí o brasileiro também acaba não tendo muita opção, e aí a companhia, botar um navio no Brasil, botar um navio em Miami, acaba botando um navio lá. A indústria de cruzeiros, ela não passa pelo seu melhor momento. Mas ainda assim, Cabo Frio está tentando disso oportunizar algumas escalas aqui para voltar a ter esse turismo aí de cada vez melhor para a gente rodar a nossa economia aqui. Esses 2 pontos, aeroporto e os transatlânticos aí, a gente deve ter novidade em 2026 ainda. Que bom, hein? Boas notícias, então. Estamos avançando nessas questões que são tão importantes e que mexem com a cidade de maneira geral. Não direciona só para o mercado turístico, não para o trade, mas que avança em todos os setores. É turismo, e quando o turismo chega também o comércio, chega o investimento em vários setores. Acho isso importantíssimo. Marcelo, nós temos aqui o like e dislike, então nós vamos soltar a vinhetinha para você antes de se despedir. Preparar aí suas ideias de like e dislike, começando pelo like. Like e dislike. Marcelo Duzzi, secretário de Desenvolvimento Econômico de Cabo Frio, para quem vai ser o like nesse dia 30 de março de 2026? De olho na câmera ali, ó. Renata, hoje o meu like vai para o meu time da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Eu tenho ali 2 braços, que é a área de licenciamento e regularização, que a gente tem um time bastante empenhado, e agora a gente está começando a fazer o licenciamento digital, né? A partir de 1º de abril é 100% digital. E aí eu queria dar os parabéns ali para o time empenhado e o meu time de desenvolvimento econômico, que toca o programa Emprego Já, a Casa do Empreendedor. Então eu queria reconhecer aqui o time da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Muito bom, eles merecem! Agora eu quero saber para quem vai ser o puxão de orelha hoje, hein? Dislike vai para onde, Marcelo? Meu dislike vai para algo que eu repito aonde eu vou. Para as pessoas que querem a mudança e não querem mudar. Todo mundo quer mudança. Para qualquer um você pergunta, o que você... Não, quero que mude. Tá, então vamos mudar. Não, comigo não. Ele quer que mude outro, mas ele não quer mudar. Então, para a gente melhorar, a gente precisa mudar, precisa avançar. O prefeito foi eleito para isso, o nosso time está trabalhando para mudança. E mudança, a gente precisa mudar. E aí, claro que a gente quer mudar para melhor. Mas para as pessoas que acabam criticando, que querem sempre o status quo. Não quer a mudança do outro, mas não quer a sua mudança. E a gente precisa mudar, precisa evoluir, não tem jeito. Verdade. Esse é o Marcelo Duzzi, secretário de Desenvolvimento Econômico de Cabo Frio, batendo um papo com a gente sobre selo de ouro, novos negócios. Olha aí, ó, transatlântico, Aeroporto Internacional de Cabo Frio, voos comerciais, novas ferramentas para ajudar a monitorar a cidade. É muito assunto, tá? Agradeço demais, Marcelo, mandar um abraço para toda a sua equipe. E você, meu amigo, minha amiga, não sai daí não, a gente vai rapidinho pro intervalo e já voltamos. Até já.